Paz do Senhor, pessoal, tudo bom? Graças a Deus, o pessoal estão chegando. Graças a Deus, a paz do Senhor. Estênio, paz do Senhor. Nosso pastor Júnior já está aqui já. Mateus entrou também. Daqui a pouco vamos começar o nosso estudo sobre a volta de Cristo. A vinda de Cristo, desculpa. A vinda de Cristo. Só um minuto, pessoal. Cristo. Pronto, tá aqui. A paz do Senhor. O nosso pastor e professor Júnior Mendes, ali da cidade de Mamanguape, já está aqui conosco. Um abraço, a paz do Senhor, para Johnny, ali de Cuiabá. Muito bem, Cuiabá. Pessoal de... O pessoal aqui que tá começando aqui. Só um minuto, deixa eu ajeitar aqui uma coisa aqui, pra gente fazer as coisas bem certinha. Só um minuto, pessoal, que nós vamos começar. Só pra gente botar uma coisa aqui. Pronto. Pessoal, nós estamos aqui hoje, quinta-feira. E essa live, como nós já botamos aqui fixado para as pessoas quando entrar, ela já vê qual é o assunto que se trata essa live, que nós vamos fazer o estudo sobre a vinda de Cristo. Que essa live de hoje seja uma live que seja para edificar a vida de vocês, tirar algumas dúvidas, que tem algumas pessoas que têm dúvida sobre a questão da vinda de Cristo. E agora nós vamos chamar o nosso pastor e amigo. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Para a gente começar a interagir, porque esse assunto eu sei que não vai dar para a gente fazer em um dia. Com a vontade do Senhor. Amém? Meus irmãos, como é que foi o dia de vocês hoje? Aí, American Ports. É isso aí, American Ports entrou. Pastor Júnior, a paz do Senhor. Meu ilustre, Pai do Senhor, Pastor Ronaldo, como é que vai? Tudo bem? Melhor agora lhe vendo, homem. Glória a Jesus, da mesma maneira. Tá tudo bem com o senhor? Meu irmão, melhor impossível. Junto com o Senhor para falar de Jesus e mais um tema tão maravilhoso como esse, né? A volta de Cristo, a vida de Cristo. Tem coisa melhor para um fim de noite de quinta-feira, não. Tá ótimo. Amém. Quem tá conosco aqui, algumas pessoas eu acho que é de Mamanguape já está presente aqui. E também uma pessoa que conhece o senhor, que mandou um abraço pro senhor aí, é o Joab, meu irmão, que está lá nos Estados Ô, Unidos. rapaz, que alegria e satisfação. Um abraço para o Joab. Joab é gente de primeira qualidade, crente de primeiro luxo. Um abraço, Pai do Amém. Senhor, meu nobre amigo. Pois é, pastor, a gente ficou com essa ideia no coração, eu comentei com o senhor para a gente fazer outra live, que Pois seria não. sobre a volta de Cristo, e é um tema que, escatologia, né? E muita gente, não é pouca gente não, muita gente tem dúvidas. Então, eu peço aos irmãos, entrou agora o pessoal do Rio de Janeiro, meu primo aqui do Rio de Janeiro, o Wallace. Um abraço, Wallace, Deus te abençoe. Então, pastor, dizer ao pessoal que não perca esse estudo, que ouça ou assista até o final. E quando tiver, vamos abrir espaço para as perguntas. Pois não. Com certeza não vai dar para a gente explicar tudo numa live só, porque a live é 1 hora. Então, com certeza nós marcaremos
outro dia, ou na próxima quinta, o que o senhor puder, para a gente. Podemos já deixar agendado para a próxima quinta, nesse mesmo horário. Pronto, muito bem. Olha, Estênio está mandando um abraço para o senhor está vendo aí? Abraço ao presbítero Estênio, um grande amigo, congregamos junto, servo de Deus, cantor de Jesus, viu? Uma bênção. Amém, cantor, glória a Deus, glória a Deus. Meu pastor, são exatamente 9h05, Pois não. então é um tema que vai querer tempo, então já temos 16 pessoas aqui. As pessoas que foram entrar, a gente colocou aqui, fixado aqui, ó, estudo sobre a vinda de Cristo. Então as pessoas que forem entrando, ela já vai saber qual o assunto que se trata. Então, meu pastor, é com o senhor, fique à vontade. E quando for surgindo algumas dúvidas, perguntas, nós vamos fazendo em nome de Jesus. Pois não, pastor Naldinho. Como o senhor falou, o assunto, né, o estudo da escatologia, da vinda de Cristo, é um estudo bastante amplo, logo porque nós temos diversas correntes que tratam do assunto de diversos pontos de vista. Logicamente, nós vamos priorizar aqui o ponto de vista da doutrina da Assembleia de Deus. Aquilo que está escrito na nossa regra de fé ou na nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, que diz que nós cremos, pregamos e ensinamos que a segunda vinda de Cristo se dará em 2 etapas, ou em 2 fases. Tá certo? Uma coisa é muito certa, Jesus vai voltar. Isso é verdade. Atos capítulo 1, versículo 11, nos dá é um dos textos que nos dá essa garantia. Diz o seguinte: e estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco. Versículo 10, versículo 11, os quais lhe disseram: varões galileus, porque estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Na versão NVI diz da mesma forma que o viste ir. Então, esse texto, por si só, é uma garantia de que Jesus vai voltar. E essa garantia, esse ensinamento, antes de mais nada, ele precisa gerar esperança no coração do crente. O crente em Cristo, ele vive, ele é uma pessoa que tem a sua vida normal, trabalha, estuda, progride, prospera, procura melhorar cada dia mais, mas ele não pode perder de vista essa esperança de que Jesus vai voltar. E a esperança está baseada no texto, um dos textos que nós procuramos, né? Eu até citei ele para você, na primeira epístola de João, capítulo 3. Eu não sei se o pessoal vai ter Bíblia para estar acompanhando, mas quem tiver e puder acompanhar, é interessante. De antemão, já quero dizer, pastor Ronaldo, que eu estou com uma ideia, certo? De criar um mapa mental com toda a cronologia dos eventos escatológicos a partir da vida de Cristo e distribuir isso gratuitamente para as pessoas que estão participando das nossas lives. Então, pessoal, olha só, vocês acabaram de ouvir o que o nosso pastor Júnior falou, que ele vai disponibilizar esse estudo para aqueles que tiverem vontade de ter esse material. Na verdade, é um mapa mental. Um mapa mental. É um mapa mental, é tipo um organograma, e vai ter a sequência, logicamente, e os versículos sendo citados, que ajuda muito quando você vai estudar com as Sagradas Escrituras, tá certo? Então, deixa eu dizer uma coisa para os irmãos que estiverem aqui nos ouvindo, que quem quiser, pastor, vai fazer o quê? Manda e-mail, alguma coisa? Manda um e-mail para mim. Na verdade, manda um e-mail, manda um pedido pelo Instagram mesmo, tá certo? Pronto. Só me disser que eu estou montando ele, não está pronto, mas eu acredito que até próxima semana, terça, quarta-feira, está pronto. Então, mandando, vai ficar maravilha. Então, voltando ao assunto, nós cremos que Jesus virá em 2 etapas. A primeira etapa, que é chamada de arrebatamento da igreja, é invisível aos olhos do mundo, visível apenas aos olhos dos crentes. Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 13 ao 18, ele vai dizer que os irmãos de Tessalônica não ficassem desanimados, como se não houvesse esperança para aqueles que já morreram, tá certo? E ele vai dizer o seguinte, que a esperança está no fato exatamente de que Cristo vai voltar. Ele diz, porque o mesmo Senhor descerá dos céus com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Aí ele diz uma coisa interessante, ele diz, e os mortos
Os mortos em quem? Os mortos em Cristo. Então, na volta de Jesus, na primeira etapa da vida de Jesus, como eu disse, repetindo, Jesus, nós cremos, acreditamos e ensinamos, nós somos, no que diz, no contexto da teologia, nós somos chamados de pré-milenistas, dispensacionalistas. Por quê? Porque nós dividimos a história pela palavra de Deus em dispensações, e nós cremos que essa atual dispensação é chamada de dispensação da igreja ou dispensação da graça. Essa dispensação, ela vai se encerrar exatamente com o arrebatamento da igreja. Então, a oportunidade das pessoas serem aceitas no reino de Deus, ou terem direito a entrar no reino de Deus ou no reino dos céus, é através, nesta dispensação, de aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. É chamada de dispensação da graça ou dispensação da igreja. Quando a igreja for arrebatada, que é a primeira etapa da segunda vinda de Cristo, nós cremos que Jesus vai vir em duas fases, a segunda vinda. A primeira, invisível, quem vai ver? Apenas os crentes. Quem vai ouvir a trombeta? Apenas os santos que serão arrebatados, certo? E isso vai inaugurar exatamente, o que a gente vai ver daqui a pouco, a chamada 70ª semana de Daniel, que é o período da tribulação. Então, o período da tribulação ou da grande tribulação, ele é um hiato de tempo entre o fim da dispensação da graça e o início da dispensação do milênio, que é o reino milenial de Cristo, que também é tema desse assunto. Eu quero já adiantar para quem está nos ouvindo, aqueles que têm interesse, tá certo? Nós vamos estudar, na sequência, arrebatamento da igreja, ressurreição dos mortos. A ressurreição dos mortos também se divide em duas ressurreições, eu vou explicar. Ressurreição dos mortos, tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro, grande tribulação, surgimento do anticristo, batalha do Armagedon, julgamento das nações, reino milenial de Cristo, a segunda etapa da primeira ressurreição, a batalha de Gog e Magog, o juízo final e o estado eterno dos santos e dos ímpios na eternidade. Veja que a escatologia, do nosso ponto de vista, ela é muito detalhada, ela é muito abrangente e é preciso tempo e dedicação para compreender isso tudo. A corrente teológica, por exemplo, pastor Ronaldo, que diz o seguinte, ele diz que Jesus vai voltar no final do milênio, o arrebatamento e a segunda vida vai ser a mesma coisa, todo mundo vai ressuscitar e vai ser o juízo final. Então, ele tem pessoas que resumem isso num evento só. Nós, através de textos bíblicos, que a gente vai citar textos bíblicos, não. Nós cremos que a vinda de Cristo acontece em duas etapas. Então, no arrebatamento da igreja, Jesus disse que os mortos vão ressuscitar primeiro e serão o quê? Transformados. Está lá, 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Quem tiver uma Bíblia e puder acompanhar, será interessante. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Porque o mesmo, versículo 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com larido e com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha o que o texto diz. Os que morreram em Cristo. Não vai ressuscitar todo mundo aqui neste momento. Vai ressuscitar os que morreram em Cristo. Os santos, agora entenda, os santos da antiga aliança e os santos da nova aliança. Os santos do Antigo Testamento e os santos do Novo Testamento. Há pessoas que acreditam que os santos do Antigo Testamento só vai ressuscitar antes de acontecer o milênio. Eu acredito e defendo que nessa ressurreição que vai acontecer, por ocasião do arrebatamento da igreja, o que é que Paulo está ensinando? Paulo está dizendo que o arrebatamento da igreja vai ser num abrir e fechar de olhos. Ele vai dizer isso lá em Coríntios, capítulo 15, versículos 51 a 52, a gente vai ler daqui a pouco. Mas só para concluir aqui, ele diz assim que, nesse momento, porque o que estava acontecendo em Tessalônica, pastor Ronaldo? Os crentes estavam desanimados, achando que aqueles que estavam morrendo haviam perdido toda a oportunidade de participarem do reino de Deus. E o que acontece? Paulo vai dizer, olha, vocês estão aí vivendo como aqueles que não têm esperança. Entenda uma coisa, os que morreram em Cristo terão o privilégio de ressuscitar, e os que são vivos, ou os que estão vivos por ocasião do arrebatamento da igreja, vão ser transformados e juntos. Veja, vivos que serão transformados por ocasião do arrebatamento da igreja, e os mortos que serão ressuscitados, juntos vão subir ao encontro de Jesus, que está esperando a sua igreja onde?
nas nuvens. Jesus não vem na terra nessa primeira fase da sua segunda vinda. Ele espera a igreja nas nuvens do céu. Ok? E quando ele diz que aqueles que morreram em Cristo, alguém pode perguntar assim, tá, mas Jesus, os crentes da antiga aliança, morreram antes de Jesus vir e cumprir seu ministério e morrer morte de cruz. Mas é preciso entender que a morte de Jesus abrange desde o primeiro homem até o último homem. A morte de Cristo, primeiro porque salvação só existe através da morte de Cristo em qualquer era da humanidade. Paulo vai explicar que a lei foi dada aos judeus, mas apenas para mostrar o que era pecado, mas a lei não podia salvar. Então, os santos da antiga aliança foram salvos a posteriori pela morte de quem? De Cristo. Então, posso dizer que esses homens e mulheres da antiga aliança também morreram em Cristo, morreram esperando a cidade celestial, uma viva esperança. Então, nesse momento, esse povo vai ressuscitar também. Os judeus, os crentes da antiga aliança se ressuscitam, os crentes que morreram, que morrerão, ou que já morreram, até esse momento ressuscitam, e ressuscitam como? Em corpos gloriosos. Alguém outro dia perguntou, irmão Júnior, a gente vai ressuscitar com o mesmo corpo? Eu disse sim, porém glorificado. É um corpo que é totalmente diferente no aspecto do que diz respeito à corrupção e todas as limitações e fraquezas humanas. Porque olha como é maravilhoso que a Bíblia ensina sobre a ressurreição dos mortos por ocasião do arrebatamento da igreja. O espírito e a alma de quem morre está onde? Está com Deus no paraíso. Correto? O que é que diz em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7? E o pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte para Deus, quem o deu. E alguém diz assim, e onde fica a alma? Ora, o homem, ele é corpo, alma e espírito. Quando alguém morre, a sua parte material, que é o corpo, vai para onde? Vai para a terra, vai ser enterrado. Ou se morreu no mar, ou se foi cremado, enfim. Esse corpo será destruído de alguma maneira. Seu espírito e sua alma se juntam, formam uma única entidade espiritual e vai para o paraíso de Deus. No arrebatamento da igreja, esse espírito desce e entra ou vai de encontro ao seu corpo. E esse corpo glorioso, detalhe, semelhante ao corpo de Jesus. João diz, porque assim como ele é, nós seremos. Jesus vai voltar, pastor Ronaldo, com o mesmo corpo que ele subiu, ressuscitado. Com as marcas da cruz, com as marcas da lança. Isso é glorioso demais. Não, é maravilhoso. É maravilhoso. Então, veja, João que viu tudo, né? E é impressionante, eu quando estou vendo as cartas de João, porque João foi o único que ficou na hora da crucificação. Todos foram embora, mas João ficou. E ele viu tudo, né? Ele diz assim, como nós o vimos subir, ele vai voltar. E como ele é, nós seremos. Ou seja, nós receberemos um corpo glorioso. Então, o que é que diz a doutrina bíblica a respeito da segunda vinda de Cristo? Jesus vai vir, na primeira etapa, buscar os crentes, os vivos e os mortos. Todas as pessoas, desde Adão, que morreram sem Cristo, logo sem salvação, não vão ressuscitar. É preciso deixar isso claro. Elas não irão ressuscitar. Aqui só ressuscita os crentes do Novo e do Antigo Testamento. Aqueles que morreram, Paulo é muito claro, os que morreram em Cristo. Isso está muito claro, não está? Está muito claro. Está claro? Os que morreram em Cristo. Pronto. Aí diz assim, depois nós, o que ficamos vivos, e aqui tem uma coisa interessante, que o apóstolo acreditava, e essa crença do apóstolo tem que ser a nossa crença. Acreditava que Jesus voltaria nos seus dias. E ele não estava errado em fazer isso. Por quê? Porque a esperança é algo que precisa estar no coração de todo aquele que crê em Cristo. Se Jesus vai voltar, se o arrebatamento da igreja vai acontecer, antes de nós partirmos através da morte, isso não compete a nós. Isso compete a quem? A Cristo. É como a pergunta que os discípulos fizeram, né? Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, quando Jesus ressuscita e começa a aparecer a ele por 40 dias, depois Jesus está reunido, já está pronto para subir para o céu.
E eles percebem que Jesus vai ser assunto ao céu, e eles perguntam, Senhor, é agora que tu restaurarás o reino a Israel? Olha o que Jesus responde, a vós não compete saber nem o tempo, nem as estações de tempo que o Pai determinou pela sua vontade ou pela sua soberania. Então, Jesus não voltou. Eu e você, todo crente precisa, todo instante, estar com essa esperança no coração. Nós que estamos vivos. Então, se o arrebatamento acontecer hoje, daqui a pouco, nós que estamos vivos, os santos fiéis, serão o quê? Transformados em corpo glorioso e juntos subiremos para Cristo, que estará nos esperando nas nuvens dos céus. E o que vai acontecer? Vamos entrar na glória. Aleluia. Para quê? Para quê? Bom, para o grande tribunal de Cristo. Alguém pode até ficar surpreso, mas os crentes vão ser julgados. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Pois E esse julgamento para os crentes que subiram? Ele tem alguns que vão ficar com medo, dizendo, rapaz, se eu vou ser arrebatado e vou chegar no céu, ainda vou ser julgado? Esse julgamento, pastor Ronaldo, não é para a salvação, mas sim para galardão. Amém. É para recompensa ou perdas. Veja, recompensa ou perdas, recebimento ou perdas de galardão. A obra que todo crente faz enquanto está vivo para Deus, ela será ou não recompensada. Isso será avaliado pelos olhos de fogo de Jesus, pelo crivo de Jesus. Isso será avaliado por Cristo. É por isso que não adianta, às vezes, eu costumo dizer, não importa se você faz um castelo ou um casebre para Jesus. O que Deus vai pesar sempre são as motivações e o coração que você está colocando nesta obra. Então, os crentes sim vão ser julgados, mas não é preciso ficar com medo. O tribunal de Cristo não é para condenar ninguém à perdição eterna. Aliás, todo crente arrebatado, ele já está com a sua salvação eterna assegurada. Amém. Ficou claro isso? Agora, claro. E onde é que nós temos isso? Nós temos em Romanos, por exemplo, Romanos, no capítulo 14, versículo 10, diz assim, Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículo 10, mas tu, porque julgas teu irmão, ou tu também, porque desprezas teu irmão, pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Eu pergunto, para quem Paulo estava falando aqui, era por descrente? Não. Não. Paulo escreveu a epístola aos Romanos para a igreja de Roma. E Paulo estava tratando de um problema que estava acontecendo lá de julgamentos, que de Roma era muito julgador. Gostava de julgar a vida dos outros. E aí Paulo vai corrigir isso, né? E Paulo diz, para com isso, porque quem vai nos julgar, quem vai julgar a obra do pastor Ronaldo, quem vai julgar a obra do pastor Júnior Mendes, quem vai julgar a obra de Paulo Estênio, dos demais irmãos de Joab, dos demais irmãos que estão acompanhando essa live, dos crentes, é Cristo. É Cristo, porque é Cristo quem sonda os corações e as mentes. Então, qual é a certeza que eu tenho? Pela palavra de Deus, vai haver um julgamento. E esse julgamento é para galardão. Em 2 Coríntios, no capítulo 5 e no versículo 10, Paulo vai dizer a mesma coisa. 2 Coríntios 5, 10? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Quero mais uma vez lembrar, no mapa mental, todos esses textos serão citados. Eu escrevo para o aluno depois fazer uma revisão. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Porque todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o que tiver feito por meio do corpo. Olha o texto. Ou bem ou mal. Ou mal. Cada um receba o texto por meio do corpo. A gente pode dizer, pode traduzir que cada um vai receber o que tiver feito em vida, seja bem ou seja mal, mas vai receber. Vai receber. Então, esse é o tribunal de Cristo. Apocalipse 22 e 12 diz, eis que cedo venho, comigo está o meu galardão. Quem está dizendo isso? Jesus.
para dar a cada um segundo as suas obras. Ora, para quem? Para a igreja. Todo crente, todo salvo em Cristo vai comparecer a este tribunal. Acontece o arrebatamento da igreja, corpos glorificados, corpos gloriosos, salvação eterna assegurada, mas os crentes estarão perante Cristo. E ele chamará um por um e vai analisar e vai recompensar a obra de cada um. Olha o que diz Paulo na sua primeira carta, para nós concluirmos esse raciocínio, se alguém quiser perguntar alguma coisa, na sua primeira epístola, no capítulo 3, olha o que diz Paulo, na sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 3, e no versículo... E no versículo 11, Paulo, 13:11 por diante, porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o fundamento da igreja. E se alguém sobre este fundamento, que é Cristo, né, formar um edifício, olha só, de ouro, de prata, de pedras preciosas, de madeira, de feno, de palha. Ele está dizendo a obra que a gente faz, ele está avaliando o valor através de quê? Dos materiais. E veja que ele começa numa medida decrescente. E vai descendo. Vai descendo. A obra que você faz está sendo avaliada. Essa obra está sendo feita e está sendo edificada sobre o fundamento. Quem é esse fundamento? Cristo. Cristo é o cabeça da igreja, Cristo é o fundamento da igreja, ou seja, é Cristo do começo ao fim. Aí ele diz, essa obra que alguém faz, né? Esse edifício que você edifica sobre esse fundamento. Aí ele diz, qual seja o material que você esteja usando, olha o que ele diz no versículo 13. A obra de cada um se manifestará, na verdade, e o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Olha o negócio arrochando aí. Eita! Tá vendo? É sério. Negócio fazer é de sério. toda maneira, negligente, para agradar pastor, para agradar não sei o quê, para receber cargo, fazer para ser visto. É preciso ser dito isso aqui. Estamos dando um assunto de escatologia e, ao mesmo tempo, é também um estudo para a nossa edificação enquanto crentes em Cristo. Não é, pastor Ronaldo? Então, Claro. eu preciso, é eu que tenho que examinar meu coração. Esse live que nós estamos fazendo aqui, qual é o nosso objetivo? Está sendo analisada por Deus. Está sendo contado. Naquele dia, Deus vai fazer uma análise, vai dizer. Muito bem, Tá muito bem o que o senhor colocou aí. Exatamente. O que nós estamos fazendo está sendo, o que nós estamos fazendo. por Deus, Né? com certeza. Agora, o que ele diz? É o fogo. É o fogo. Vai passar pelo fogo. Olha essa pergunta aí da irmã. Quem? Da irmã Então o cristão tem que fazer o quê? Ler outras. O cristão tem que ter obras para apresentar no céu? Se ele quiser receber galardão, sim. Se ele quiser ter autoridade, sim. Ó, alguém pode perder. A pessoa chegar de mão vazia lá, hein? De mão vazia? Olha o que Jesus disse. Naquele dia, muitos primeiros serão últimos. E últimos serão primeiros. Ou seja, haverá perda. Alguém está pensando que vai ser primeiro, chega lá vai ser último. Tá vendo aí, pastor? Olha aí, tá vendo? Tem muitas pessoas que entendem isso aí diferente. Diferente. Mas tá vendo aí? Ou seja, perda de autoridade, perda de posição celestial, porque existe hierarquia celestial também. Me parece que Mateus 5, respondendo a irmã Redilene, Mateus 5, e tudo está encandeado, né? Ou conectado. Mateus 5, versículo 19. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Eu lhe pergunto, é medida ou não de posição? Medida ou não de grandeza? O que é que Jesus está dizendo aqui? Quem viola os mandamentos, quem ensina errado, ele não está dizendo que alguém aqui, Jesus não está julgando aqui perda de salvação. Jesus está julgando perda de
galardão. Então, Irmão respondendo a irmã Júnior. Redilene, senhor, Tá, desculpa, pode terminar, desculpa. respondendo a irmã Redilene, sim, o crente que vive atento, ele precisa apresentar obras a Cristo. Ele precisa trabalhar para Cristo, na sua obra, na sua igreja, dentro daquilo que ele foi vocacionado. Tá certo? Porque não adianta eu querer fazer a obra do outro se eu não fui chamado para fazer aquela obra. Tem que fazer aquilo que Deus me vocacionou, ou me chamou a fazer. Paulo disse, cada um fique na vocação que foste chamado. Né? Veja que a capacidade, na parábola dos talentos, em Mateus 25, 14 por diante, veja que os talentos é dado, a um é dado 10, a um é dado 5, a um é dado 1, mas todos no final vão ter que prestar o quê? Contas daquilo que recebeu. E eu tremo e estremeço, pastor Ronaldo, diga o senhor com toda sinceridade, todas as vezes que eu leio um texto que Jesus está dizendo, falando por parábolas, e os discípulos fazem um questionamento, por que tu falas por parábolas? Aí Jesus disse, aqueles a quem muito se dar, muito será cobrado. Pastor Júnior, tem uma pergunta aqui, mas eu acho que essa pergunta tá no ruído, deve ficar um pouco mais para frente. Mas tem um jovem aqui de Matinadas que está fazendo essa pergunta. Muitos falam que a igreja será arrebatada antes do anticristo se revelar. Aí ele está perguntando, você também crê assim? Logicamente, e essa é a nossa corrente, porque existe alguns que acreditam que a igreja vai passar pela grande tribulação, os chamados pré-milenistas históricos, que são diferentes de nós, que somos pré-milenistas dispensacionalistas ou futuristas. Os pré-milenistas históricos, eles acreditam no milênio, ele acredita que Jesus volta antes do milênio, como nós acreditamos, mas eles não acreditam em duas faces da vida de Cristo. O que é que eles fazem? Eles jogam a volta de Cristo em uma única fase para o final da grande tribulação. Então, para eles, toda a igreja vai passar pela grande tribulação. Mas não é assim que nós cremos. Inclusive, eu vou ler alguns textos provando como eu acredito que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Então, só para concluir, além desse grupo chamado pré-milenistas históricos, existe também os chamados midi-tribulacionistas. O que são os midi-tribulacionistas? Eles dividem a tribulação em duas etapas, nós fazemos isso também, e ele diz que a igreja vai passar no começo da tribulação, mas na metade dos 7 anos, ou seja, nos 3 anos e meio, Jesus vem e arrebata a igreja. Nós, porém, cremos que Jesus volta antes do aparecimento do anticristo. E vamos lá, vamos para os textos bíblicos, podemos responder a eles sim. Isso, vamos lá. Porque nós estamos no julgamento de Cristo, no tribunal de Cristo, o julgamento dos crentes, no céu, mas nesse momento o que vai estar acontecendo na terra? A tribulação, o surgimento do anticristo. Porque eu creio, porque eu prego, porque eu ensino, porque eu concordo com todos aqueles que acreditam que a igreja não passa pela grande tribulação. Ora, na grande tribulação, Deus vai derramar a sua ira sobre a humanidade. Tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento tem uma abundância de texto sem tamanho a respeito desse julgamento da ira de Deus, do cálice de Deus derramado sobre a humanidade. No Antigo Testamento isso é chamado de o dia terrível do Senhor, o grande dia do Senhor, dia de angústias para Jacó. Recebe várias terminologias, porém sempre voltada para uma conotação de quê? De juízo. Logo, porque, pastor Ronaldo, o reino de Deus vai ser, o reino milenial de Deus vai ser implantado através de juízo. E está na palavra de Deus. Mas porque eu creio que Jesus vem arrebatar a igreja antes. Paulo fala isso aos Tessalônicos. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. O jovem que perguntou, pode acompanhar com a gente. Versículo, capítulo 1. E aqui Paulo está falando para a igreja, versículo 9 e 10. Olha o que diz. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9 e 10. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos
vós vos converteste a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra de quê? Da ira vindoura, ou da ira futura. Paulo está dizendo, Jesus não vai deixar sua igreja, e aqui ele está dizendo que essa igreja é composta de pessoas que estavam na idolatria, que estavam no mundo, que estavam no pecado, e Jesus salvou, e agora está servindo a Deus. Veja como tudo se conecta. Jesus não vai permitir que essa igreja passe pela ira. Ou seja, então a igreja não vai passar pela grande tribulação. Tem uma coisa que pode até parecer um pouco dissonante. Viu, pastor Ronaldo? Pois não. Pode parecer um pouco dissonante o que eu vou dizer aqui agora. E eu sei que até pode gerar um polêmico, porque nós passamos muito tempo ensinando, e alguns ainda ensinam, que Mateus 24 e 25, o sermão profético, a gente vai para esse texto daqui a pouco, se não der tempo hoje, nas próximas lives, está relacionado ao arrebatamento da igreja, está relacionado ao tempo da igreja, e não é. E a gente vai saber por quê. Mateus 24 e 25, o que existe ali são instruções, aplicações e orientações de Jesus para os crentes de todos os tempos. Mas a literalidade desse texto é grande tribulação. E a igreja não estará, a igreja do arrebatamento não estará na grande tribulação. Quem vai estar é a igreja que vai ficar. Essa igreja... Pastor, para a gente finalizar essa pergunta, o mesmo rapaz está dizendo que o que ele perguntou, ele disse que muitos se baseiam na segunda carta que Paulo escreveu em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Eu ia para lá agora. Olha aí. Pronto. Aliás, eu já estou nele. Vamos ler? Pronto. Vamos ler. Vamos lá. Bora. Quem tiver Bíblia em casa, pessoal, e quiser acompanhar, isso é de Sim, extrema importância para a conversão. Deixa eu fazer logo outra pergunta, que o senhor já fica na agulha. Quem está perguntando aqui é Ariclésia. Ariclésia está perguntando, a igreja vai estar presente na Terra com a implantação do chip? De maneira nenhuma. Pronto. Deus me livre, Ariclésia. Mas a gente vai mostrar pela palavra. Tá bom? Tá Porque bom. eu vou pela palavra. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Vamos ler. Versículo 1. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Isso aqui é o quê? Arrebatamento da igreja. Reunião? Reunião. Veja, o que a gente precisa prestar atenção nesses dois versículos aqui, é que Paulo fala de dois momentos. Percebe? Vamos ler de novo. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, isso é arrebatamento da igreja, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Agora aqui é grande tribulação. Pronto. Então, primeiro ele fala, lá no versículo 1, do arrebatamento, que nós vamos estar reunidos. E depois nós ele precisamos... fala... Exatamente, pastor Ronaldo. E nós precisamos ir para o contexto, para poder entender, a gente precisa ir para o contexto, porque Paulo está falando isso aqui. É por isso que a gente lê e não procura saber o contexto, aí a gente pode se embaraçar. O que é que estava acontecendo aqui em Tessalônica? Apareceu, na ausência de Paulo, apareceu falsos mestres, que estavam entristecendo os irmãos, e dizendo o seguinte, que o arrebatamento não ia acontecer, não era literal. Veja, a igreja de Tessalônica, como as demais igrejas daquela região, houveram períodos que eles passaram por muitas perseguições e aflições por parte do Império Romano. Crentes eram mortos, crentes eram trucidados, crentes eram martirizados. E olhando pela perspectiva do que Cristo ensinou na profecia do monte, né? No sermão profético, alguém
poderia ser levado a acreditar que aquilo ali já era o quê? A grande tribulação. Então, o que é que esses falsos mestres estavam dizendo? Ora, o arrebatamento que Paulo pregou, inclusive tinha escrito na primeira carta, onde você que Paulo falou do arrebatamento da